Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Fico muito feliz de você estar aqui, buscando mais da presença do Espírito Santo na sua vida. Hoje, vamos refletir sobre algo incrível: 7 coisas que acontecem quando o Espírito Santo entra em um crente. Você já parou para pensar em como a vinda do Espírito Santo pode transformar completamente a sua vida? Ele não é apenas uma presença vaga, mas alguém que age, que nos guia e que traz uma transformação profunda. Hoje, vamos explorar juntos como o Espírito Santo, ao habitar em nós, nos capacita para viver de forma diferente, nos dá poder para superar desafios e nos leva a um novo nível de comunhão com Deus. Durante este devocional, vamos ver como o Espírito Santo age de maneira prática e poderosa em nossa vida diária. São coisas que, quando entendidas e aplicadas, podem realmente transformar o nosso coração, nossos pensamentos e nossas atitudes. Então, prepare o seu coração e vamos juntos nessa jornada de fé. Antes de começarmos a meditar sobre as 7 coisas incríveis que acontecem quando o Espírito Santo entra em um crente, quero convidá-lo a fechar os seus olhos, se possível, e a se entregar a esse momento de oração. Vamos nos render à presença de Deus, pedindo que o Espírito Santo nos guie neste tempo. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua santidade. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de sermos habitação do Teu Espírito Santo. Nós sabemos que, sem a Sua presença, nada podemos fazer, mas com a Sua ajuda, somos mais que vencedores. Espírito Santo, pedimos que venha sobre cada um de nós agora, trazendo revelação, entendimento e uma nova unção sobre nossas vidas. Que nossos corações estejam abertos para ouvir a Sua voz e para viver de acordo com seus ensinamentos. Sabemos que a Tua presença traz transformação, nos guia em toda a verdade e nos capacita a viver conforme a vontade do Pai. Senhor, eu te peço que, a partir de agora, o Espírito Santo se mova de maneira poderosa em cada coração que está assistindo a este vídeo. Que a paz que só o Senhor pode dar invada os nossos corações e que cada um de nós seja tocado profundamente, recebendo tudo que o Senhor preparou para nós neste momento. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo entra em um crente é que ele se torna nosso guia, nos conduzindo em toda a verdade. O Espírito Santo tem a maravilhosa capacidade de nos guiar em todos os aspectos da nossa vida. Jesus nos prometeu que Ele nos enviaria o Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo, que nos ajuda a discernir o que é certo e errado, o que é da carne e o que é do Espírito. Em João 16, versículo 13, Jesus disse: "Quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade." Isso significa que o Espírito Santo não nos deixa sozinhos em nossas decisões, mas ele nos direciona, nos orienta, nos ajuda a ver a vida através da perspectiva de Deus. Quando estamos diante de escolhas difíceis ou situações complexas, podemos confiar que o Espírito Santo nos dará sabedoria e clareza para tomar a decisão certa. Além disso, ele nos ensina a interpretar as Escrituras de forma profunda, revelando verdades que muitas vezes estão ocultas para o entendimento humano. Sem o Espírito Santo, a Bíblia seria apenas um livro comum, mas com ele, ela se torna uma fonte inesgotável de sabedoria e vida. Ele é o nosso guia, não só para entender as Escrituras, mas também para nos conduzir em nosso caminho diário com Deus. Portanto, ao deixarmos o Espírito Santo nos guiar, estamos permitindo que ele nos mostre o caminho certo, nos ajude a crescer espiritualmente e nos fortaleça nas adversidades. Ele é a nossa bússola espiritual, que nunca nos abandona e sempre nos leva para mais perto de Deus. A segunda coisa incrível que acontece quando o Espírito Santo entra em um crente é que ele nos dá poder para testemunhar e viver de forma vitoriosa. Atos 1, versículo 8 nos diz: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra." Esse poder do Espírito Santo não é apenas para os momentos de grande ministério, mas é um poder que se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos capacita a viver de maneira vitoriosa, superando as dificuldades, as tentações e os desafios que surgem ao longo da nossa caminhada cristã. Ele nos dá coragem e ousadia para compartilhar o Evangelho com os outros, transformando-nos em testemunhas vivas de Cristo.
Mas esse poder não se limita apenas ao nosso testemunho externo. O Espírito Santo também nos fortalece internamente, permitindo que vivamos de maneira vitoriosa sobre o pecado e as circunstâncias da vida. Em momentos de fraqueza, o Espírito Santo é aquele que nos levanta, nos dá forças para seguir em frente e nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus. Com o Espírito Santo em nossas vidas, podemos ter a certeza de que, não importa o que enfrentemos, temos a vitória em Cristo. O Espírito Santo nos equipa para ser mais do que vencedores, nos capacitando a viver uma vida cheia de paz, alegria e força, mesmo nas situações mais difíceis. A terceira coisa incrível que acontece quando o Espírito Santo entra em um crente é que ele se torna o nosso consolador, nos confortando nos momentos de angústia e dor. Em João 14, versículo 16, Jesus nos promete: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre." O Espírito Santo é aquele que está sempre ao nosso lado, pronto para nos trazer alívio quando enfrentamos momentos difíceis, quando o peso da vida parece esmagar nossos corações. Muitas vezes, passamos por situações que nos deixam tristes, angustiados ou até sem saber como reagir. Pode ser a perda de um ente querido, uma doença, uma decepção, ou até mesmo uma batalha espiritual interna. Nessas horas, o Espírito Santo se aproxima de nós, trazendo consolo, paz e esperança. Ele não nos deixa sozinhos em nosso sofrimento, mas nos abraça com a sua presença e nos fortalece para que possamos seguir em frente. Ele também intercede por nós diante de Deus, mesmo quando não conseguimos colocar em palavras o que estamos sentindo. Romanos 8, versículo 26 fala sobre isso, dizendo: "Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis." O Espírito Santo conhece as profundezas do nosso coração e intercede por nós de uma forma que transcende a nossa compreensão. Quando passamos por dificuldades, podemos confiar que o Espírito Santo está conosco, nos confortando e nos dando forças para atravessar o vale da sombra da morte, sabendo que ele nos trará vitória. A quarta coisa incrível que acontece quando o Espírito Santo entra em um crente é que ele nos ensina a orar de forma eficaz. A oração é um dos pilares da nossa vida cristã, mas muitas vezes não sabemos como orar da maneira certa, o que pedir ou como nos aproximar de Deus. Nesse ponto, o Espírito Santo se torna nosso mestre, nos guiando a orar de maneira que esteja em alinhamento com a vontade de Deus. Em Romanos 8, versículo 26, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo ajuda nossa fraqueza na oração. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando não conseguimos encontrar as palavras certas, o Espírito Santo intercede por nós, levando as nossas súplicas até Deus de forma perfeita. Além disso, o Espírito Santo nos ensina a orar com fé, nos capacita a pedir o que é conforme a vontade de Deus e nos faz compreender a importância da oração em nossa vida espiritual. Ele nos ajuda a orar com persistência, com sinceridade e com discernimento. Às vezes, podemos nos sentir fracos ou desanimados para orar, mas é justamente nesse momento que o Espírito Santo nos fortalece, nos inspirando e nos motivando a buscar a presença de Deus. A oração se torna mais do que palavras ditas, ela se torna uma conversa íntima com o Pai, onde o Espírito Santo nos guia e nos revela o coração de Deus. Quando oramos com o auxílio do Espírito Santo, nossas orações se tornam poderosas, alinhadas com os propósitos divinos, e certamente veremos os resultados. A quinta coisa maravilhosa que acontece quando o Espírito Santo entra em um crente é que ele nos capacita a viver com o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículos 22 e 23 nos diz: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei." O Espírito Santo, ao habitar em nós, nos transforma de dentro para fora, cultivando essas virtudes em nossa vida diária. O fruto do Espírito não é algo que conseguimos alcançar por nossos próprios esforços, mas é uma evidência da obra do Espírito Santo em nós. À medida que permitimos que ele nos conduza, essas qualidades começam a surgir naturalmente em nossas atitudes, palavras e comportamentos. O amor, por exemplo, se torna mais profundo e incondicional. A paz, que excede todo entendimento,
nos envolve em momentos de tribulação, e a alegria, que não depende das circunstâncias, passa a ser a nossa força. O Espírito Santo não apenas nos ensina a ter essas virtudes, mas ele também nos ajuda a cultivá-las e a demonstrá-las aos outros. Quando vivemos de acordo com o Espírito, o mundo ao nosso redor pode ver a diferença. As pessoas começam a perceber a paz que temos, a paciência diante das adversidades e o amor genuíno que temos uns pelos outros. Esses frutos não são uma opção para o cristão, mas uma evidência clara de que estamos sendo transformados à imagem de Cristo. O Espírito Santo nos capacita a viver dessa maneira, refletindo o caráter de Deus para o mundo. A sexta coisa incrível que acontece quando o Espírito Santo entra em um crente é que ele nos dá discernimento espiritual. O discernimento é a habilidade de entender a verdade de Deus e distinguir entre o certo e o errado, entre o que é de Deus e o que não é. Em 1 Coríntios 2 versículos 10 ao 12, Paulo nos ensina que Deus, porém, nos revelou pelo Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender a vontade de Deus em diversas situações. Muitas vezes, nos deparamos com escolhas difíceis ou com confusão sobre qual caminho seguir, mas é o Espírito Santo que nos guia e nos dá clareza. Ele nos ensina a compreender as Escrituras de maneira mais profunda e nos revela a verdade que está oculta para os nossos olhos naturais. Além disso, o Espírito Santo também nos capacita a discernir o que é de Deus e o que não é. Em um mundo cheio de distrações e enganos, ele nos ajuda a identificar as mentiras e falsas doutrinas, protegendo-nos dos erros e orientando-nos conforme a verdade de Deus. O discernimento espiritual é um presente precioso, pois nos permite tomar decisões sábias, alinhadas com o coração de Deus. Esse discernimento também se reflete em nossas relações com outras pessoas. O Espírito Santo nos dá sabedoria para entender as motivações das pessoas e para lidar com situações de maneira justa e equilibrada, sempre buscando agradar a Deus. A sétima e última coisa incrível que acontece quando o Espírito Santo entra em um crente é que ele nos capacita a ser testemunhas de Cristo. Em Atos 1 versículo 8, Jesus diz: "Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." O Espírito Santo não apenas habita em nós, mas também nos capacita a levar a mensagem do Evangelho ao mundo. Antes de receberem o Espírito Santo, os discípulos de Jesus estavam com medo e inseguro, mas quando o Espírito desceu sobre eles, receberam ousadia e poder para pregar a palavra de Deus com coragem. O Espírito Santo é o agente que nos dá a força necessária para compartilhar nossa fé, seja em momentos públicos ou privados. Ele nos guia nas palavras que devemos dizer e nos dá a confiança de que o Senhor está conosco, independentemente das circunstâncias. O Espírito Santo também nos ajuda a viver uma vida que testemunha a transformação que Cristo fez em nós. Quando vivemos segundo seus ensinamentos, nossa vida se torna um reflexo do poder de Deus, e as pessoas ao nosso redor começam a perceber a diferença. O Espírito Santo nos dá o desejo de compartilhar o amor de Cristo e de sermos uma luz para aqueles que ainda não o conhecem. Ser uma testemunha de Cristo não é apenas falar sobre Ele, mas viver de maneira que outros vejam a sua obra em nós. O Espírito Santo nos capacita a ser instrumentos vivos de Deus, levando sua mensagem de salvação ao mundo e impactando as vidas ao nosso redor. Vamos agora, juntos, orar, entregando ao Senhor tudo o que aprendemos sobre o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Feche os seus olhos e, com o coração aberto, permita que o Espírito de Deus fale com você neste momento. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pela tua presença maravilhosa em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por enviar o teu Espírito Santo para habitar em nós e nos guiar em todos os momentos. Hoje, ao refletirmos sobre as maravilhosas coisas que acontecem quando o teu Espírito entra em nossas vidas, queremos, de todo o coração, nos entregar ao teu poder transformador. Espírito Santo, pedimos que, a partir deste momento, tu nos capacite a viver a tua verdade. Ensina-nos a orar da maneira certa, intercedendo por nós quando não soubermos o que dizer. Dá-nos discernimento espiritual para que possamos tomar decisões que te glorifiquem e nos afastem do mal. E, acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a viver com o fruto do Espírito, refletindo teu caráter em tudo que fazemos.
Queremos ser testemunhas vivas do teu amor e da tua graça. Que a nossa vida seja um reflexo da tua transformação. E quando a tentação vier, que possamos lembrar que o teu Espírito em nós é mais forte, nos capacitando a viver em santidade e em plenitude, sem medo e sem inseguranças. Que a nossa fé se fortaleça a cada dia, que possamos buscar mais da tua presença, sabendo que, sem o teu Espírito, nada podemos fazer. Pedimos também, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, para que o teu Espírito Santo os toque e os conduza à salvação. Nós nos rendemos a ti, Senhor, e clamamos para que a tua obra seja feita em nós. Que o teu Espírito nos guie em cada passo e que possamos viver para a tua glória todos os dias. Em nome de Jesus, oramos. Amém.